Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. No programa Nada Pessoal dessa semana, você vai ver uma análise ampliada das ações e omissões do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e as investigações da CPI do Senado. Isso com declarações e argumentos de Gilmar Mendes, Gilberto Figueiredo, Emanuel Pinheiro, Abílio Júnior, Álvaro Dias e do jornalista Antero Paes de Barros. É aqui, no Nada Pessoal, no pnbonline.com.br. Confira. No início da crise sanitária no país, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão clara de que prefeitos e governadores teriam autonomia na condução das decisões sobre a pandemia e que caberia ao governo federal, caberia à presidência da República a coordenação, a liderança desse processo no país. Reiteradamente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizia que o Supremo Tribunal Federal, e dizia isso até recentemente, impediu que ele tomasse a frente das medidas necessárias para enfrentar a pandemia. Ministro, eu gostaria até que o senhor recuperasse a memória dos brasileiros, de quem está nos acompanhando, sobre dessa decisão. É uma decisão clara do Supremo e, reiteradamente, o presidente confundindo a opinião pública, jogando a culpa da inação dele no Supremo Tribunal Federal? Acho que até o Supremo fez uma nota a propósito disso recentemente, assentando que jamais o tribunal proibiu a União, e nem poderia fazê-lo, de intervir nesta seara. Todos conhecem, Antero foi constituinte, trabalhou nessa questão, todos conhecem a estrutura do texto constitucional e sabem que ali se assentou essa pedra fundamental do SUS, que exige uma integração, uma administração integrada da União, dos estados e dos municípios. O Tribunal se viu na contingência de explicitar essa questão. Por quê? Porque o governo federal, algumas vezes, insistiu em fazer intervenções gerais, por exemplo, liberando atividades que ele dizia que eram essenciais. Culto, por exemplo, ou atividades de salão de beleza, barbearia, até casas lotéricas. Portanto, fazendo uma intervenção no âmbito dos estados e dos municípios. Então, o tribunal explicitou que essas questões haveriam de ser coordenadas com estados e municípios e que, se eles estivessem tomando medidas nesse sentido, em consonância com as regras da OMS, a União não poderia fazer esse tipo de intervenção. Então, a partir daí, talvez o presidente tenha utilizado esse entendimento para fazer valer, talvez no campo político, essa sua máxima. Eu fiquei impedido de atuar. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já explicitou isto, nunca houve essa regra, esse entendimento ou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós tivemos aqui foi uma politização da pandemia, como temos visto também nessa questão aí do que vocês da imprensa têm apelidado a guerra das vacinas, não é? E essa politização é muito ruim, não é? Ficamos aí com essa conflitologia, chamemos assim, que não nos ajuda num momento de grave crise que nós estamos enfrentando. Eu acredito que não cabe ao tribunal ele próprio definir, a não ser que haja um eventual excesso de poder da agência, não cabe a ele decidir sobre quais as vacinas que serão aqui registradas. Mas é fundamental que a legislação seja adequada de modo a que, considerando o quadro de pandemia e o estado de necessidade em que nos encontramos, que haja um tipo de aprovação emergencial
ainda mais acelerada para que esse processo de atendimento da população seja efetivado. Nós sabemos, nós temos 200 milhões de pessoas. Para que esse processo seja efetivo, para que se atinja aquilo que se fala, uma imunidade de rebanho, talvez nós tenhamos que vacinar pelo menos 100 milhões, talvez 140 milhões de pessoas. Portanto, a vacinação está ocorrendo no ritmo desejado, mas nós não temos vacina suficiente. Então, é preciso que haja uma dinâmica. Todo esse quadro, essa confusão que se instalou do ponto de vista político e administrativo é extremamente negativo. E eu torço, você que esteve tantos anos no Congresso Nacional, para que agora, com as novas mesas das duas casas, nós tenhamos uma nova dinâmica nesse contexto, consigamos reduzir os conflitos e avançar também nessas questões administrativas. O que o presidente falou de cloroquina, azitromicina, o protocolo precoce, que foi até instituído pelo próprio Ministério da Saúde, não é só o presidente que fala. Tem diversos médicos defendendo isso, inclusive há doutores na área da medicina que estão defendendo isso. Ah, mas cita um. Vou citar um aqui, daqui de Cuiabá. Doutora Cristiane Oliveira, que junto com médicos aqui no nosso município, que é o MT contra o Covid, acabaram receitando. E hoje a Arena Pantanal faz isso. Se você vai lá na Arena Pantanal e faz o estudo, faz um exame de Covid, se detectar que tem Covid, te dá um kit Covid com cloroquina, com azitromicina, com zinco, com ivermectina. Te dá esse kit Covid. Lá na Arena Pantanal. Se você for na Prefeitura de Cuiabá, fez a mesma coisa. Criou o kit Covid pela Prefeitura de Cuiabá. Mas se o Bolsonaro está dizendo que isso não funciona, se ele estava dizendo que isso funciona... Não, se ele está dizendo que isso funciona, e os infectologistas mais famosos do mundo estão dizendo que não funciona, então o governo do estado é incompetente, o prefeito é incompetente, todo mundo é incompetente por também colocar esse protocolo? Porque a prefeitura colocou o protocolo, distribuiu os kitzinhos, o prefeito foi lá fazer foto, fazer vídeo dizendo que estava distribuindo o kit com medicamento. O governo do estado foi lá e fez a mesma coisa. Por quê? Porque alguns profissionais da saúde, alguns médicos da saúde, estavam dizendo que funcionava. Nós estamos numa pandemia de um vírus que é desconhecido para todo mundo. Ninguém tem a fórmula mágica, ninguém tem uma cura que é precisa. Por quê? Porque não deu tempo para fazer todos os exames, todos os testes. A gente sabe que para descobrir se uma vacina funciona não é 6 meses. Esse negócio de que 6 meses já tem uma vacina aí, não, isso daí também é um teste. Nós seremos as cobaias vivas desse período de teste dessas vacinas. E uma vacina que tem 50% de eficácia, que foi feita em 6 meses. Gente, a maioria das vacinas do mundo demora 2 anos, 10 anos, para serem elaboradas, testadas e retestadas para ver os efeitos colaterais dela no futuro. Hoje, em 6 meses, nós temos uma. Por quê? Porque é o que tem. As pessoas estão desesperadas e se apegam a qualquer coisa que tem. O presidente Bolsonaro, o que ele poderia fazer? O que o Bolsonaro poderia fazer? Poderia fazer é mandar dinheiro para se investir em equipamentos, comprar respiradores, comprar bons filtros, a falta de bons filtros em respirador. Não adianta ter respirador se você não investir em filtro. Não deixar faltar oxigênio. Mas ele mandou dinheiro. Poxa, tem dinheiro, compra o oxigênio. Aí chega o prefeito de Cuiabá, manda dinheiro para cá, o cara vai lá e compra drone. Cadê os caminhões que ele comprou, que ele jogava aquela aguinha no chão com cloro para matar o vírus no asfalto? Você lembra disso? Que ele comprou uns caminhões lá para colocar a aguinha no chão para matar o vírus no asfalto. Aí passava água e vinha chuva, ou o próprio calor de Cuiabá tirava o efeito do cloro e o vírus estava lá. Então, assim, medidas idiotas foram tomadas pelo governo do estado, pela prefeitura de Cuiabá, por outros lugares. O que o presidente fez? Mandou dinheiro. O que foi feito? Diversos esquemas em cima desse dinheiro, que foram operacionados aí pela Polícia Federal no Brasil inteiro. Amazonas, por exemplo, que é um caso gravíssimo, como o que está acontecendo lá, dinheiro foi, muito dinheiro. Mas o prefeito de Manaus, o governador do Amazonas, usaram de maneira errada. Secretário, o senhor não acha que ainda está faltando coordenação do governo federal, da presidência da República, no sentido de melhorar
esse combate à pandemia, ou seja, de que muito que nós estamos pagando a conta aí é para além das responsabilidades de governadores, de prefeitos, daquilo que o Supremo Tribunal disse lá quando julgou a autonomia de prefeitos e governadores, que caberia ao governo federal a coordenação, a liderança desse combate. Nós estamos pagando com vidas a falta dessa coordenação do governo federal ainda? Temos que reconhecer que os tropeços do início do planejamento dessa pandemia, quando nós tivemos troca sucessiva de ministros da saúde, e isso logicamente acabou impactando no planejamento nacional. E o país entrou com certo atraso nas negociações internacionais para ter vacina à disposição no mesmo nível e ritmo que demais países tiveram, né? Infelizmente foi um assunto muito politizado, um certo negacionista por parte do poder central achando que isso seria um resfriadinho, e isso logicamente traz impactos para toda a população. É por isso que hoje os governadores, né, estão se empenhando para conseguir fazer aquisição adicionais ao Ministério, porque aquilo que o Ministério tem no seu portfólio programado de aquisição e no plano nacional corresponde a imunizar 42% da população, né, o que é insuficiente. No plano nacional desmembrado para o estado de Mato Grosso, corresponde a imunizar 24% da população de Mato Grosso. Então, nós, o governo do estado e todos os governadores nesse momento se empenham para verificar a possibilidade de fazer aquisições adicionais além daquilo que o Ministério faz. Uma pandemia é algo complicado, ninguém tinha experiência para enfrentamento disso e alguns tropeços foram realizados principalmente no planejamento inicial. Se não fosse o governo federal, se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada, Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que veio de recursos, eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se você estivesse lá, com certeza ele estava carregado nos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história, do planeta, né, da história, e conseguiu arrumar adversários, uma inimizade enorme como se fosse como se fosse exclusivamente um negacionista. As palavras, a comunicação dele não corresponde às ações do governo dele. Só para Cuiabá foram 98 milhões de reais, fora a compensação financeira que teve ajuda do Congresso Nacional de 162 milhões de reais para a gente suportar a crise. São R$2.000 por dia de UTI, só de leitos de UTI. São 135 que eu montei. De onde que eu ia arrumar esse recurso, uma pandemia, tudo de uma hora para outra? E ele parou de pagar, né? Ele parou de pagar esse ano. Inclusive, lá eu vou cobrar isso. Então, para que ele não deixe o cavalo da história, o bonde da história passar, porque 2020 nós só seguramos estados e municípios todos. O que eu falei de Cuiabá, ele atendeu os 26 estados, o governo federal atendeu 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros. Nós só seguramos a onda, só conseguimos suportar a onda, a pressão e evitar um trauma e uma perda muito maior de vidas graças ao governo federal, ao governo Bolsonaro. E agora, não sei o que está acontecendo, esses recursos não estão vindo, estão sufocando estados e municípios e eles precisam dar sequência a essa ação federativa, né? Essa ação humanitária e nos ajudar a suportar essa segunda onda. Agora, o mesmo presidente que passou os recursos, que não deixou os estados, as cidades à míngua, é o mesmo presidente que vem a público e faz uma campanha negacionista, que debocha da vacinação, que você, eu ou qualquer outra pessoa que vai vacinar pode virar jacaré. Como é que o senhor vê esse outro lado do presidente? Esse lado em que ele explicita o negacionismo e faz um discurso anti-vacina. É o que eu falei, eu acho que falta, não sei se é um conselho político, se é uma orientação, se são os marqueteiros. Eu não sei, eu achava só de, assim, eu vendo como gestor da capital. Eu acho que é colocar o governo nos trilhos do presidente, ou o presidente nos trilhos, aliás, o presidente, a comunicação do presidente nos trilhos do governo dele, que é um governo municipalista, que atende os municípios, que dialoga, que conversa, que procura ajudar, entendeu? Agora, eu não tenho 2 meses de mandato ainda, eu já fui recebido pelo ministro,
do Desenvolvimento Regional junto com o deputado federal Emanuelzinho, já fiz o protocolo do projeto completo da trincheira do Círculo Militar e do novo acesso ao HMC. Essas duas obras juntas dá 100 milhões de reais. Então já está lá, já está sendo agilizado. Eu não posso anunciar que já deu certo, porque eu sei que depende de muitos fatores, mas já pediram, a nossa equipe já trabalhou bem, já está pronto, já nos receberam, já está lá, feito o protocolo. Pediram agora um documento assinado pelo Emanuelzinho, por mim, já mandamos. Então eu vejo, eu saí um pouco da vacina, mas é só para te falar como eu vejo a acessibilidade, e não foi diferente na pandemia. Eu falei com o ministro da Saúde várias vezes, de forma remota, de forma presencial. Emanuelzinho conseguiu 40 respiradores só para Cuiabá, no momento crítico do caos. Então eu não vejo, eu acho que é o presidente nos trilhos, que é assim, do governo dele. Porque aí dá isso, está ajudando, está dando todo o respaldo para estados e municípios e fica uma comunicação negacionista, não dá, eu não sei, eu não entendo, eu acho que é falta de uma articulação política melhor e de uma comunicação mais profissional. É o que me parece. O impeachment começa na Câmara dos Deputados, não é no Senado. A conclusão que a CPI do Senado pode chegar é de que foram cometidos crimes comissivos e omissivos. Ou o Bolsonaro agindo, ou o Bolsonaro se omitindo. E isso vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, né? E outros elementos do governo Bolsonaro podem ser indiciados. Eu não tenho dúvida que vai ter muita dificuldade para explicar o senhor Pazuello. O ministro Pazuello, que foi um ministro obediente, que foi um ministro subserviente, ele vai ter muita dificuldade de explicar tudo aquilo que o governo fez e deixou de fazer no combate à pandemia. Mas eu não acredito, pode até ser que em função do desgaste causado pela CPI, a Câmara dos Deputados comece o processo de impeachment, mas não por causa do resultado da CPI. O resultado da CPI só pode ser encaminhado ao Procurador-Geral da República. Agora, Antero, você com a sua experiência como senador da República, que presidiu uma CPI, a CPI do Banestado, quais são as dificuldades na prática para o parlamentar para investigar com qualidade, para investigar com seriedade esse jogo político que está posto aí, como o próprio presidente da República colocou, de também tentar confundir, atrapalhar? Isso pode colocar essa CPI mais para aquilo que o brasileiro chama acabar em pizza do que ter um resultado de qualidade como a sociedade espera do parlamento? Olha, esse é o perigo desse debate. Porque, assim, se você for perguntar à opinião pública, vocês não acham que deve também investigar os bilhões que Bolsonaro mandou para os estados e para os municípios? É claro que a população quer que investigue isso. Ocorre que o Estado democrático de direito não permite que isso seja feito. Simples assim. E por um motivo muito simples. Vocês já imaginaram se o Senado da República for investigar mais de 5.700 municípios brasileiros? E os 26 estados e mais o Distrito Federal? Que são os entes, os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União que compõem a República Federativa do Brasil, não vai chegar em lugar nenhum. Quem fala que quer investigar tudo, quem fala que quer a CPI do fim do mundo, que é o Bolsonaro, é quem não quer que seja feita nenhuma investigação. Parece que é uma postura mais radical, parece que é uma postura mais exigente para que as coisas venham ao público, mas, na verdade, é para evitar que a gente fique sabendo quais são os responsáveis pelas mortes de mais de 370 mil brasileiros até o momento. Agora, o que a CPI pode revelar? Aquilo que já está revelado. Vai se discutir o quê? O presidente é genocida ou não é genocida? É negacionista ou não é? Não é? Ele promoveu a aglomeração, ele desestimulou o uso de máscara, desestimulou o isolamento, ele foi omisso na aquisição de vacinas.
Tudo isso será discutido. E, de outro lado, aí com o impulso e estímulo do governo, vai se discutir o dinheiro que foi para os estados e municípios. Onde foi parar esse dinheiro? Houve desvio, mas isso a Polícia Federal já está cuidando, né? Já fez 60 operações. O Ministério Público já está trabalhando. Tem governador que foi preso, prefeito que foi preso, secretário que foi preso, empresário que foi preso, no âmbito das investigações relativamente a recursos que saíram de Brasília para o combate à pandemia em estados e municípios. Que o que há hoje é uma das razões dessa CPI, é a trombada constante do governo brasileiro na ciência. Isso vai ser discutido também nessa CPI, né? Mas isso já está sendo discutido e acaba sendo, como disse o senador Ciro Nogueira, uma questão de interpretação. Então, esta CPI, eu não aposto nela, meu caro Pedro. Eu vou ficar distante dela, acompanhando. Obviamente, eu desejo que ela traga algum resultado positivo para o país. Mas, sinceramente, eu não posso gerar uma falsa expectativa e não posso dizer que eu acredito nessa CPI. Muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista no Nada Pessoal. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.